Imagine um mundo sem smartphones, carros elétricos ou turbinas eólicas. Parece que voltamos no tempo, não é? No entanto, essas inovações dependem de um grupo de elementos que a maioria das pessoas nunca viu: os elementos de terras raras. Enterrados nas profundezas da Terra, os elementos de terras raras são difíceis de extrair, o que os torna abundantes e escassos ao mesmo tempo. Eles alimentam nossos dispositivos, impulsionam tecnologias verdes e estão no coração da inovação moderna. Os elementos de terras raras não são verdadeiramente raros, mas encontrá-los em concentrações mineráveis é difícil e custoso. Suas propriedades únicas os tornam essenciais para aplicações de alta tecnologia, desde ímãs poderosos até telas vibrantes. Nações e corporações estão correndo para controlar esses elementos, tornando-os um campo de batalha silencioso pela supremacia tecnológica. Compreender os elementos de terras raras é fundamental para entender as forças que moldam nosso futuro. À medida que avançamos em IA, robótica e energia limpa, nossa dependência desses tesouros escondidos só aumentará. A busca por elementos de terras raras é agora uma questão de segurança nacional e um tema geopolítico definidor. Então, o que são os elementos de terras raras? Eles são um conjunto de 17 metais, 15 lantanídeos, mais escândio e ítrio. Apesar do nome, eles não são raros na crosta terrestre, mas raramente são encontrados em depósitos concentrados e mineráveis. Sua semelhança química significa que são frequentemente encontrados juntos, tornando a separação complexa e cara. Os elementos de terras raras são divididos em dois grupos: leves e pesados. Os leves são mais comuns. Os pesados são mais escassos e valiosos. Suas estruturas atômicas únicas conferem a eles poderosas propriedades magnéticas, luminescentes e catalíticas. Essas propriedades são insubstituíveis em muitas tecnologias, de ímãs a fósforos e catalisadores. Os elementos de terras raras possibilitam dispositivos menores, mais rápidos e mais potentes. Em resumo, são os materiais milagrosos por trás do nosso mundo moderno. Entre os elementos de terras raras, alguns são especialmente vitais. O neodímio é a estrela, fundamental para os ímãs permanentes mais fortes do mundo, encontrados em tudo, desde smartphones até turbinas eólicas e veículos elétricos. O lantânio é crucial para óptica e energia, melhorando lentes de câmeras e alimentando baterias em carros híbridos. Também é usado em catalisadores que tornam a produção de gasolina mais eficiente. O ítrio, embora não seja um lantanídeo, é essencial para telas vibrantes e cerâmicas resistentes, usadas em motores a jato e implantes médicos. Cada elemento de terra rara tem usos únicos: európio para fósforos vermelhos, térbio para verdes, gadolínio em exames de ressonância magnética, érbio em fibras ópticas. Juntos, eles formam um kit de ferramentas tecnológicas que impulsiona inúmeras inovações. Suas propriedades combinadas os tornam indispensáveis para a tecnologia do século XXI. Os elementos de terras raras são verdadeiramente os blocos de construção de nossas revoluções digital e verde. Quando se trata de elementos de terras raras, a China domina o mercado global. Desde os anos 1980, a China investiu pesadamente em mineração, refino e manufatura, superando outras nações. Nos anos 2000, a China produzia mais de 90% dos elementos de terras raras do mundo, o que lhe conferia uma imensa influência geopolítica. Uma restrição de exportação para o Japão em 2010 expôs as vulnerabilidades da cadeia de suprimentos global e estimulou outros países a agir. Os Iwiarua reabriram sua mina de Mountain Pass. A Lynas, da Austrália, tornou-se um fornecedor-chave não chinês. Índia, Vietnã, Rússia e Brasil agora estão explorando suas próprias reservas, mas dominar o processamento
a jusante continua sendo um desafio. A corrida está em andamento para diversificar o suprimento e reduzir a dependência da China. Os elementos de terras raras estão no centro da Revolução Verde. As turbinas eólicas dependem de ímãs de neodímio para uma geração de energia eficiente e sem caixa de câmbio. Cada turbina grande contém toneladas desses ímãs, tornando os elementos de terras raras essenciais para a energia renovável. Veículos elétricos usam ímãs de terras raras para motores mais leves e eficientes, aumentando o alcance e o desempenho. À medida que os países buscam mais veículos elétricos e energias renováveis, a demanda por elementos de terras raras tende a disparar. Os elementos de terras raras também possibilitam iluminação com eficiência energética, como LEDs, reduzindo o uso global de eletricidade e as emissões. Sua integração na tecnologia verde cria oportunidades econômicas e riscos na cadeia de suprimentos. Se o suprimento não puder acompanhar, a transição energética pode estagnar. Garantir um suprimento estável e responsável é crucial para as metas climáticas. O Brasil detém algumas das maiores reservas de terras raras do mundo, mas elas permaneceram, em grande parte, inexploradas. Com o aumento da demanda global e a busca de nações por alternativas à China, o potencial do Brasil está entrando em foco. Com vastos recursos e um forte setor de mineração, o Brasil pode se tornar um grande player no mercado de terras raras. O desafio é ir além da exportação de minério bruto e desenvolver indústrias avançadas de processamento e valor agregado. Marcos recentes, como a primeira exportação brasileira de óxidos de terras raras separados e novos projetos como Serra Verde, mostram progresso. O governo sinaliza apoio, mas o sucesso exigirá investimento, tecnologia e regulamentação rigorosa. Se o Brasil superar esses obstáculos, poderá garantir um papel poderoso na economia verde e digital global. A oportunidade é real, mas os desafios também são. Os elementos de terras raras impulsionam a tecnologia verde, mas sua extração está longe de ser verde. A mineração frequentemente libera substâncias tóxicas e radioativas, contaminando a terra e a água. O refino utiliza produtos químicos agressivos, gerando resíduos tóxicos e poluição. A mineração mal regulamentada, especialmente na China, causou graves crises ambientais e de saúde. Os impactos sociais incluem o deslocamento de comunidades e conflitos por terras e recursos. A mineração responsável exige regulamentações rigorosas, tecnologias mais limpas e engajamento comunitário. A indústria deve mudar em direção à sustentabilidade e à responsabilidade. Nosso futuro verde depende de uma cadeia de suprimentos que seja ética e ambientalmente sólida. Para enfrentar os desafios ambientais, a inovação é fundamental. Métodos de extração mais limpos, como a biolixiviação e solventes avançados, estão sendo desenvolvidos para reduzir a poluição. A reciclagem de elementos de terras raras de lixo eletrônico está ganhando força, transformando dispositivos antigos em recursos valiosos. Embora tecnicamente desafiador, a reciclagem reduz a necessidade de nova mineração e conserva recursos. Países como o Japão estão liderando a reciclagem de lixo eletrônico, mostrando seus benefícios econômicos e ambientais. Um suprimento sustentável depende tanto de uma mineração mais limpa quanto de uma reciclagem agressiva. Isso requer cooperação global, investimento e um design de produto mais inteligente para facilitar a desmontagem. Ao abraçar a inovação, podemos construir uma cadeia de suprimentos de elementos de terras raras resiliente e responsável. Os elementos de terras raras são a espinha dorsal estratégica da tecnologia moderna, de smartphones a turbinas eólicas. A dependência global de um único fornecedor expôs vulnerabilidades e desencadeou uma corrida para garantir fontes diversas. O futuro depende de extração mais limpa
reciclagem robusta e cadeias de suprimentos éticas. Para o Brasil, esta é uma chance histórica de se tornar um produtor importante e responsável e moldar o mercado global. Ao investir em processamento avançado e altos padrões, o Brasil pode se tornar um parceiro-chave para indústrias em todo o mundo. Os elementos de terras raras só crescerão em importância à medida que as tecnologias de próxima geração surgirem. As nações que controlam seu suprimento moldarão o ritmo da inovação. A questão permanece: o Brasil está pronto para aproveitar este momento e liderar na economia tecnológica do futuro?